João Carlos Souto, diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Lorena Bastianetto, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região agradece a presença das autoridades presentes e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, servidores e a participação das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão deste evento pelo Teams. A presente palestra Suprema Corte dos Estados Unidos, estrutura, composição e casos mais relevantes, tem por objetivo conhecer os principais julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, o papel fundamental na interpretação da Constituição e na resolução de disputas legais importantes que afetam a sociedade americana como um todo. Neste momento, fará uso da palavra o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Flávio Bozon Gamboja. Senhoras e senhores, bom dia. Com bastante satisfação que eu assumi a missão me dada pelo eminente desembargador Gregory Moura, diretor da escola do TRF6, para poder presidir a mesa de trabalho dessa manhã, em que teremos a oportunidade de aprender, ouvir e aprender com o professor João Carlos Souto, com a professora Lorena, acerca daquela corte que talvez seja a corte que mais tenha inspirado, penso eu, e o professor talvez me corrija se equivocado estiver, o constitucionalismo brasileiro, o controle de constitucionalidade brasileiro, a formação da Suprema Corte Brasileira, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Talvez espelhado em exemplos como Marbury versus Madison, que estabeleceu o controle difuso de constitucionalidade, que hoje é levado por todo o Poder Judiciário brasileiro. Podemos lembrar talvez de Brown versus Board of Education, em que nós vimos na Suprema Corte o movimento de controle de constitucionalidade para proteção dos direitos fundamentais individuais, aquelas garantias mínimas da sociedade, aquilo que talvez o ministro Barroso tenha dito uma vez, do papel da Suprema Corte de empurrar a nação à frente na história, e por muitas vezes a sociedade americana se viu empurrada à frente com pautas mais progressistas por meio das decisões da sua Suprema Corte, assim como nós tivemos, penso eu, no nosso país, algumas oportunidades também em que a nossa Suprema Corte, por meio das suas decisões, por meio do controle de constitucionalidade que faz, trouxe ao debate da nação e algumas vezes à implementação na nação brasileira de alguns pontos de evolução, de amadurecimento do nosso país. Nós podemos pensar às vezes das relações homoafetivas, do casamento homoafetivo. Tivemos uma pauta agora um pouco polêmica que ainda está em debate, a questão relacionada às drogas, relacionada ao aborto, em alguns, às vezes, rompejos autoritários do legislador, em que o controle de constitucionalidade foi feito pela nossa Suprema Corte. Enfim, faz parte do processo de checks and balances, esse embate que deve ser sadio e salutar entre, às vezes, a vontade do congressista e a proteção daquilo que a nossa Carta Constitucional propugna como princípio, como fundamento do Estado, da nação brasileira. E com esses paralelos aqui, fazendo a inauguração dessa manhã, cumprimentando meu ilustre colega desembargador Lincoln, que aqui se faz presente, professor da Universidade Federal de Uberlândia. É uma honra estar aqui, com excelência aqui nos assistindo, o doutor Alexandre, o juiz federal aqui também do nosso tribunal, que eu dou por iniciados trabalhos, agradecendo aqueles que nos assistem online, agradecendo a professora Lorena, que aqui representa a minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, para a qual trabalhei graciosamente, mas com muita felicidade, por mais de 12 anos da minha vida, nas mais diversas funções, onde deixei muitos amigos e muita saudade do trabalho
trabalho importante que a Ordem dos Advogados faz, e aqui, emprestado à magistratura, busco representar esses princípios, essas questões que são tão caras à advocacia, ampla defesa, o contraditório, direitos e garantias individuais, o respeito, à liberdade de todos nós, é aquilo que a advocacia sempre defende, e busco trazer para cá essa missão. Então, feito esse breve introito, devolvo a palavra ao cerimonial para que possamos ter uma manhã de proveitoso trabalho e de muito aprendizado com o nosso querido professor João Carlos Souto. Senhoras e senhores, agradecemos o pronunciamento realizado pelo excelentíssimo desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Flávio Bozon Gamboge. Para a apresentação da palestra Suprema Corte dos Estados Unidos, Estrutura, Composição e Casos Mais Relevantes, convidamos o palestrante João Carlos Souto, diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União, professor de Direito Constitucional da Universidade do Distrito Federal, procurador da Fazenda Nacional, mestre e doutor em Direito, autor do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões. Realizou o curso de extensão na Harvard Law School. Com a palavra, Dr. João Carlos Souto. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui neste auditório do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Agradecer pelo convite ao desembargador Gregory Moura, que está em missão no exterior, missão acadêmica e judicial. O desembargador Gregory eu conheço há bastante tempo, fomos colegas em 2012 num curso em San Diego, na Califórnia, quando ele já demonstrou desde cedo, desembargador Bozon, seus pendores para a magistratura, tendo, e eu digo aqui na dedicatória que fiz no livro, hoje, a ele, há pendores para a magistratura quando conseguiu resolver um conflito que se instalou entre alunos e professores naquela faculdade em 2012. Então, eu digo que desde cedo ele já revelava pendor para a magistratura. Eu quero agradecer a presença de todos, do desembargador Bozon, por presidir a mesa nesta manhã, a doutora Lorena, professora Lorena, representando a gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto lutou para o restabelecimento da democracia na década de 80, meu amigo desembargador federal, professor da Universidade Federal de Uberlândia, Lincoln Rodrigues de Faria, que eu conheço há bastante tempo e tive a honra de sucedê-lo na defesa da União pelos idos de 1993, agosto de 1993, em Uberlândia. Agradecer a presença do Dr. Daniel Lim, diretor regional da Escola Superior da Advocacia Geral da União, aqui em Belo Horizonte, e a presença de todos os senhores e as senhoras para falar sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu tenho um carinho muito grande por Belo Horizonte, foi aqui que eu iniciei minha trajetória profissional como advogado público, como procurador da Fazenda Nacional. Tomei posse aqui na Avenida Afonso Pena, na sede do Ministério da Fazenda. Atuei aqui por 3 meses e fui convidado para instalar a AGU em Uberlândia. Eu costumo dizer que eu cheguei a Uberlândia como Cabral chegou a Porto Seguro, a Cabralha, né? A AGU não era nada, absolutamente nada, uma sala emprestada da PSFN, da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, e um computador Itautec, tela verde, tela preta e letras verdes, emprestado, metade do dia era da PSU, da AGU, né? E metade do dia da Seccional da Fazenda Nacional, e por lá eu fiquei 10 anos e meus filhos cresceram em Uberlândia. Meus filhos cresceram em Uberlândia. Então tenho muito carinho por Minas Gerais e especialmente aqui por Belo Horizonte. Bem, o tema hoje é falar sobre a estrutura
da Suprema Corte, a composição da Suprema Corte, e o Dr. Gregory colocou alguns casos. Eu não sei se vai termos tempo suficiente para alguns casos, tenho medo de enfastiá-los com esse tema, né? Enfim, mas pelo menos um caso nós vamos falar. Eu vou passar aqui alguém poderia me ajudar? No meio, do lado? Do lado? Só voltar aqui. Bem, é importante dizer que fazer um breve retrocesso no tempo e dizer que a Constituição americana, ela surge num momento histórico de conflito, porque quando a independência foi efetivada, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas da América, lembrando que, diferentemente do Brasil, em que Portugal tinha uma única colônia gigante na América do Sul, a Inglaterra foi aos poucos instalando diferentes colônias, né? Outorgando cartas régias para diferentes colonizadores. E as 13 colônias foram surgindo aos poucos, né? Então você tem Nova York, Pensilvânia, Connecticut, Delaware, entre outros, né? E essas colônias foram crescendo e, coincidentemente, elas obtêm a independência de forma conjunta. A América, os Estados Unidos, é um país de coincidências positivas, desde a sua independência, desde a sua consolidação como um país único, até, eu diria, a guerra que eclode na Europa em 1939, que beneficia enormemente os Estados Unidos, até passando pela venda da Louisiana aos Estados Unidos, ao novo país dos Estados Unidos, venda essa que se dá pela França por conta das guerras napoleônicas, Napoleão precisando de recursos e vende a Louisiana, que é um estado hoje, mas a Louisiana era muito, muito maior do que o estado hoje, né? Porque a conformação original. Isso faz dobrar o tamanho, a extensão territorial americana. Então, é nesse cenário que surge os Estados Unidos e que surge a Constituição. A Constituição é o documento fundante da América inglesa. E esse documento surge porque os artigos da Confederação, quando as 13 colônias se tornam independentes, elas se organizam em 13 estados soberanos diferentes. Como se nós tivéssemos, como nós temos aqui, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil, entre outros. Então, são 13 estados soberanos. Esses estados soberanos eram desorganizados, toda a confederação é desorganizada, que eu digo a confederação que ao longo da história vem sendo tentada, na última delas no Egito, com Gabal Abdel Nasser, na década de 50, 60, me parece, e eles, temendo as potências europeias, especialmente França, Inglaterra e Espanha, resolvem se unir em um único país. Eu tenho um artigo no Correio Brasiliense, publicado em 98, que eu reproduzo uma fala de Thomas Jefferson, que foi uma das grandes figuras, e que faz parte da história do controle de constitucionalidade que o desembargador Bozon mencionou há pouco. Ele dizia: vamos nos unir e nós seremos uma nação de extrema importância. Vamos mostrar à Europa o que nós efetivamente somos. E esse foi um vaticínio que deu absolutamente certo. Então, dentre as desorganizações dentre a desorganização, eu ressalto
a falta de um judiciário único, a falta de uma moeda única e a falta de um exército, de umas forças armadas única para defender ante as ameaças europeias que nós estamos falando de 1777 em diante, né? Então, a Federação Americana nasce de um movimento de fora para dentro, diferentemente do movimento brasileiro, que é de dentro para fora, né? Quando surge a Federação do Brasil em 1889, é a união, governo central, dando, vamos dizer, esmolas aos estados. Não sei se é um termo muito adequado, mas para ficar mais, né, impactante, né? Então, a União tira poder seu e cede. Nos Estados Unidos se dá de forma totalmente diferente. São os estados dizendo, eu vou entrar nessa tal de federação, eu vou entrar nessa tal de união e vou ceder algumas competências minhas. E por isso eles mantiveram tantas competências em mãos dos estados, né? Direito civil, direito penal, etc, etc. Bem, então, eu não sei, já poderia apontar e para cá ou para lá? Agora. Pronto, tá. Então, a Convenção da Filadélfia, ela se reúne de maio de 1787 a setembro. Vocês poderão perguntar, mas por que o tempo tão curto? É a questão climática. Maio está se aproximando o verão, né? Nós estamos aí na primavera, na América do Norte, e setembro está se aproximando o inverno. Então eles trataram de elaborar a Constituição num prazo relativamente curto. Essa Constituição ela é levada ao conhecimento do povo através de artigos. O Federalista, que é um clássico da teoria do Estado, não foi escrito como livro, foi escrito como artigo de jornal. Com qual finalidade? Para convencer a população a ratificar a Constituição. A Constituição precisava ser ratificada, era um dispositivo dela, e os artigos tinham a finalidade de explicar o que havia sido decidido no âmbito da Convenção e convencer convencer a população a ratificar o texto constitucional. Então, e essa capa eu acho que é a que melhor retrata, porque são as pessoas, o cidadão comum, lendo o jornal e tomando conhecimento do que vai ser o judiciário, o que vai ser o legislativo, o que vai ser o poder executivo, entre outras atribuições. Se puder passar, eu acho que seria mais rápido, né? Pronto, tá. Então, era um grave defeito da Confederação, como eu disse há pouco, e o judiciário, ele foi explicado de forma magnífica por Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores, e que era um dos mais talentosos, né? Foi o homem que organizou, foi o primeiro secretário de Fazenda, secretário de Finanças, né? Ministro da Fazenda dos Estados Unidos, que organizou o país, de certo modo, e foi ele quem explicou o funcionamento do judiciário nos artigos federalistas. Ele foi um dos que mais escreveram. O Federalista foi escrito por 3 autores, né? O mais importante dele, Alexander Hamilton. O segundo mais importante, James Madison, que foi presidente dos Estados Unidos, 4º ou 5º presidente. E o terceiro que escreveu o Federalista, John Jay, que é o primeiro presidente, entre aspas, porque eles não usam essa expressão, eles usam a expressão Chief Justice, né? Chefe da Justiça, ministro-chefe da Suprema Corte. Nunca essa expressão presidente, nunca, em hipótese alguma, não seja proibido, né? Mas não é comum você se referir ao chefe da corte como presidente. A expressão é sempre Chief Justice. Então, John Jay foi o terceiro federalista, escritor, e ele foi o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ficou pouco tempo como presidente,
e inclusive escreveu também poucos artigos, é atribuído a isso, a uma pedrada que ele recebeu durante um protesto em Nova York e ficou acamado durante muito tempo e por isso não conseguiu contribuir de forma mais efetiva no federalista. Então, o judiciário está estabelecido aí, e aqui é importante ressaltar que a Constituição americana estabelece pela primeira vez na história, isso é muito importante, a Constituição americana é a primeira Constituição escrita de nação, né? A primeira Constituição escrita do mundo. Você pode aí algum objetar, não, que a Constituição de San Marino é anterior, mas não tem grande relevância, na verdade. A Constituição dos Estados Americanos da Virgínia, da Pensilvânia, etc. Mas não duraram, né? Não duraram, porque é um experimento que vai de 1777 até 1787, um experimento de 9 anos. Então, efetivamente, o mundo que nós conhecemos hoje, com a divisão de poderes, esse mundo decorre da contribuição norte-americana. Os ideais iluministas que precederam essa Constituição, ninguém pode negar, não passaram, eu não quero diminuir aqui, mas não passaram de ideias, de uma doutrina de Montesquieu, de uma doutrina de John Locke, há quem vá buscar até os pensadores gregos e tal, faça um recuo, mas efetivamente o que se conhece hoje no mundo, eu falo no mundo democrático, evidentemente eu não estou falando aqui da Venezuela, não estou falando da China, não estou falando da Rússia, não estou falando muito menos da Coreia do Norte, não é verdade, nem da Turquia, mas o mundo democrático que nós conhecemos em Constituição democrática veio da Constituição americana. A ideia de independência de poder, a ideia de um judiciário independente, autônomo e com efetivo poder, veio do direito americano, e isso você encontra no federalista, que, reitero, é anterior à Constituição, porque a Constituição não estava aprovada. O federalista é um documento com a finalidade, reitero, de explicar o que se estava aprovando na Convenção. E essa aprovação da Convenção ainda não era definitiva, porque dependia de uma ratificação da população dos Estados Unidos. Então você tem a independência do poder, garantias para os magistrados, funcionamento judiciário e a escolha dos seus membros, e eu digo que é um clássico dentro do clássico, tudo isso que eu estou falando aqui eu explico efetivamente no livro. Então, e as garantias são garantias que nós temos hoje. A exceção está na movibilidade, que não foi pensada no direito norte-americano. Você tem a questão da remuneração, aí está lá na Constituição dos Estados Unidos, a impossibilidade de se reduzir, e a garantia da vitaliciedade, que lá é levada o Dr. Lincoln ao pé da letra. Vitaliciedade nos Estados Unidos, e há registro, né, de ministros, de juízes, perdão, para falar ministro, de juízes com 90 anos, estaduais com 90 anos, com 91 anos, com 89 anos. Na Suprema Corte existe um registro de 80 e poucos anos. Steve Breyer saiu há pouco tempo beirando os 80, por aí lá vai. Né? A juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu em fevereiro de 2020, em setembro de 2020, morreu em fevereiro de 2016, foi o Anthony Scalia, lindo, né? Estava beirando os 80, já estava com 80 anos. Então, o que hoje nós temos, isso vem desde então, vem desde lá. Né? E não há no capítulo 78, o Hamilton falou no Judicial Review, que é o que eles chamam lá de controle de constitucionalidade. Eles não usam essa expressão,
não costuma usar a expressão controle de constitucionalidade, que é usada aqui, que é usada na Europa, que é usada em Israel. Não sei se os senhores e as senhoras acompanham, mas o judiciário em Israel, a Suprema Corte de Israel, é uma Suprema Corte moderna e até com uma, inclusive, o Benjamin Netanyahu, antes do acontecimento de 7 de outubro de 2023, estava envolvido, passando por maus lençóis, justamente porque tentou diminuir as atribuições e a competência e o poder da Suprema Corte de Israel. Né? Algo que os autocratas têm buscado fazer, que é sufocar o judiciário. Nós vemos isso na Polônia, já essa ameaça na Polônia, de certo modo, um pouco afastada com as eleições que ocorreram no ano passado, e com um caso mais emblemático na Europa, emblemático do ponto de vista problemático, né? Que é o da Hungria com Orbán, que vocês derem dar uma olhada no livro do professor Levitsky, não esse, mudar de como as democracias morrem, mas há um outro lançado em setembro que diz respeito à democracia e minoria, né? O autoritarismo da minoria, alguma coisa desse tipo. Bem, então o Judicial Review foi mencionado no capítulo 78, foi feita uma defesa do Judicial Review, mas a Constituição não acolhe. E aí está a beleza do controle de constitucionalidade, do nascimento do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, no caso Marbury versus Nixon, de fevereiro de 1803, porque isso não tinha respaldo constitucional. Quer dizer, você estabelecer um controle judicial sem respaldo direto no texto constitucional. Isso enriquece muito o controle de constitucionalidade. No capítulo 78, Hamilton usa a expressão the least dangerous branch, o poder menos perigoso, e é uma expressão que se eternizou. Você tem, vou passar em seguida, aí você tem livro com livro com esse título, né, The Least Dangerous Brain. Esse é da década de 60, de um grande autor americano, mas vou retornar aqui rapidamente. No capítulo 78, por que o poder menos perigoso? Por que no judiciário o poder menos perigoso? Porque o que se estava propondo na Constituição causou um certo temor dos demais poderes, e olha, o judiciário está muito poderoso aí, nós temos que ter um certo cuidado, ele vai dar a última palavra e tal. E aí o Hamilton disse, olha, não, por outro lado, o judiciário não tem a bolsa nem a espada, né? Não tem the purse e the sword. Não tem a bolsa porque não tem recursos, né? Eles não tinham diretamente. Quem arrecada é o executivo, quem aloca é o legislativo. Então, sem recursos, ele não pode ser perigoso. Porque ele não tem a espada. Porque não tem a espada, porque não tem como cumprir a sua decisão. Vai depender do executivo para cumprir. Né? Então, era esse o contra-argumento do Hamilton, Alexander Hamilton, para aquilo que se estava prevendo, que estava previsto na Constituição. Aí eu falo, né, a bolsa e espada, eu já expliquei, aí eu reproduzo uma parte em inglês, né, para ser fiel ao texto, e acho que podemos avançar. A expressão, como eu disse, ela se tornou clássica nos Estados Unidos. Alexander Bickel, ele tem esse livro de 62, é clássico, eu tenho ele na biblioteca. Aí eu falo, né, da questão da tensão com respeito a essa prerrogativa. Agora, chegando ao judiciário na Constituição de 1787. Como é que o judiciário está organizado na Constituição de 1787, que é a atual Constituição, né? Não houve outra, né? Não houve outra.
Judiciário está organizado de forma, no artigo, doutor Lincoln, imagine, no único artigo, o artigo 3º, o que é que a Constituição diz? A Constituição fala da Suprema Corte e fala das garantias. E praticamente mais nada. Embarcação do João. O que é que ela diz da Suprema Corte? Ela, como todo normativo que vai definir uma corte, estabelece as competências. E lá tem duas competências: a competência originária e a competência recursal. Né? A competência originária, eu costumo dizer o seguinte: a competência originária do Supremo Tribunal Federal é do tamanho desse prédio, né? Não é nem dessa sala. Às vezes eu costumava fazer assim: a competência originária do Supremo é desse tamanho. Na verdade, não é desse tamanho. É do tamanho dessa sala, ou é do tamanho desse prédio. Originário do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Né? A competência originária da Suprema Corte dos Estados Unidos é isso aqui. É a agulha. É o fio que vai passar na agulha. São duas competências originárias: resolver conflitos entre os Estados e processar e julgar cônsules, essa palavra, cônsules e embaixadores. Não tem presidente. Bill Clinton, presidente da República, se envolveu naquele caso da Mônica Lewinsky e tem uma outra também, que era uma caixa de supermercado quando ele era governador do Arkansas, que denúncia. Essa, aliás, foi que deu. O problema começou com Mônica Lewinsky, mas o que resultou no pedido de impeachment, etc. foi ele ter mentido, que depois reconheceu e fez um acordo penal, foi ele um relacionamento que ele teve quando ele era governador do Arkansas na década de 80. Foi um governador dos mais jovens dos Estados Unidos. Então ele foi processado pelo juiz comum. Não tem a figura de ser processado pelo tribunal isso ou aquilo. São escolhas, não é nenhuma crítica aqui, é uma Constituição do século XVIII, não é? Do final do século XVIII, são escolhas, é uma outra realidade. Eu não sou daqueles que, embora tenha profunda admiração, venho estudando a Suprema Corte dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, mas na verdade um pouco mais de 30 anos. Eu não sou daqueles de, porque a Constituição americana é muito melhor, a nossa é muito boa. Não, são realidades diferentes. Ela tem grandes virtudes, e a grande virtude, professora Lorena, eu quero crer que é a inventividade de ter sido pioneira em diversos aspectos. Eu insisto, o que foi defendido pelo iluminismo foi concretizado na Constituição americana. Isso não é fácil, não é? No caso do juiz federal, não é fácil porque, imagine, se hoje há contestação ao controle de constitucionalidade, hoje, 2024, nós vimos o período anterior aí, estamos vendo contestação ao controle de constitucionalidade, aos poderes da magistratura. Vocês imaginem em 1789, não é? A ideia de separação de poderes era uma ideia, é como discutir, nós vamos povoar Marte ou não vamos? O que é que nós sabemos de Marte? Nós temos uma ideia, não é? Que é um país, que é um planeta inóspito, se teve vida ou não teve vida há bilhões de anos, nós não temos certeza. Você imagina, em 1789, você defender separação de poderes. Essa ideia não estava disseminada. Né? Estou já me adiantando que eu ia falar em seguida com relação a... Deixa eu passar, por favor. Bem, como é a composição da Suprema Corte? 9 juízes, e eu falei há pouco que a Constituição menciona o quê? A Constituição menciona a Suprema Corte, não menciona mais tribunal nenhum. Nenhum tribunal
é mencionado na Constituição dos Estados Unidos, a não ser para dizer que o judiciário é composto de uma Suprema Corte e de tantos tribunais e juízes que o Congresso assim determinar. Então não diz quantos juízes tem a Suprema Corte, não diz. E não diz quais são os tribunais. Os tribunais foram criados por um ato judicial, Judiciary Act of 1801, de 1801. Tá? Então, é basicamente isso. Então, nós temos lá, como é a composição da Suprema Corte? 9 juízes, que eles, em verdade, isso está até uma questão de concurso público. Né? Se lá tivesse concurso público para juiz federal, não tem, não escolhe o presidente, e funciona. Até como eu digo, são realidades diferentes. Né? Funciona, não é perfeito, mas também aqui não é perfeito. Né? Em lugar nenhum é perfeito. Quando os alunos criticam algumas decisões judiciais, eu digo, vocês estão em busca da perfeição. A perfeição é um trabalho humano. Né? Se não houvesse equívoco, as faculdades de direito não estariam tão lotadas de alunos. Justamente são as divergências que fazem com que a máquina funcione, a máquina judicial funcione. Que bom que seja assim, né? Que tenha um poder com independência para, né, definir. Mas se até uma questão de concurso público interessante, é o seguinte: quantos membros tem a Suprema Corte dos Estados Unidos? 9. Mas também podemos dizer 8 mais 1. Porque lá são 8 Associate Justice e um Chief Justice. Então, 8 juízes e um presidente. Presidente esse, que eu vou, não sei se eu antecipo aqui, mas eu vou falar, presidente esse que não tem mandato, presidente esse que é escolhido para o resto da vida. Né? Então, o presidente da Suprema Corte é aquele que assume quando o presidente se aposenta ou falece. Então, pode chegar alguém com muito menos idade, como é o caso do Chief Justice John Roberts, que já está aí há bastante tempo, uns 10 anos aproximadamente. Ele chegou muito novo como presidente da Corte, como Chief Justice. E não tem mandato. Né? A Constituição fala que o presidente da República, ele não usa essa expressão, né? Ele usa o presidente dos Estados Unidos, né? Que o presidente nunca usa, eu nunca vi, né? Está no recinto, convida o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos escolhe o Senado, indica o Senado de sim ou não. A figura da sabatina, ela não existe ela não está mencionada na Constituição. A figura da sabatina não existia, inclusive. Ela passou a existir na década de 20, 18, na verdade, com a figura de um grande jurista, Louis Brandeis, alguns chamam Brandeis, Louis Brandeis, que era um cidadão que tinha um apelido que era The People's Attorney, o advogado do povo. Então era um homem de esquerda, que hoje nós podemos chamar de esquerda, que combatia os bancos, combatia os grandes conglomerados e era judeu. E por ser judeu e por combater os grandes conglomerados, quando ele foi indicado, o Senado veio em cima. Olha que coisa. Assim surgiu a sabatina. Não tinha sabatina. Tem indicado, o Senado avaliava. Até alguns senadores diziam: eu vou perguntar o que é o futuro juiz. Como ele julga isso, como ele julga aquilo. Alguns diziam isso. Né? O fato é que surge assim a sabatina. Para tentar impedir a chegada de alguém que não era bem visto pelo mainstream, né? E aí a sabatina se transforma nos Estados Unidos, é levada muito a sério.
chegou ao ponto de se transformar num verbo. A recusa de um juiz, indicado por George H.W. Bush, que é o pai, né? George Herbert Walker Bush, o filho era somente George Walker Bush, George W. Bush, indicou um cidadão chamado Robert Bork, B-O-R-K, Robert Bork. Bork era um homem muito culto, um professor, um doutrinador, preparadíssimo, mas extremamente conservador. E eu digo isso no livro. E assim, eu quero deixar aqui, sim, 20 minutos depois dele ter sido indicado, Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, Robert Kennedy não, Edward Kennedy, Edward Kennedy, Robert Kennedy foi o irmão que faleceu, assassinado também, foi ator de gênero do irmão John Kennedy, e que hoje tem um filho candidato ao presidente da República dos Estados Unidos por um partido independente, um homem extremamente complicado, que é completamente anti-vacina, não é anti-vacina da Covid, não, ele é contrário a qualquer tipo de vacina. E Ted Kennedy, 20 minutos depois de indicar o Robert Bork, fez um pronunciamento contrário a esse cidadão, né? E esse cidadão foi recusado pelo Senado, não foi o único. Na história americana deve ter uns 8 casos, de 6 a 12 casos, não lembro exatamente. E Robert Bork se transformou no verbo. To bork, e está nos dicionários também. To bork é impedir alguma coisa. I will bork you, ou I will bork this proposition. Eu vou impedir a continuidade dela. Eu vou obstar. Transformando o verbo. Então a sabatina é levada muito a sério. E aí eu salientei 2 sabatinas que foram polêmicas. Clarence Thomas, 1991, indicado também por George Bush. Ele foi acusado por uma secretária de ter assediado, secretária professora de direito, viva até hoje. Ele é um dos mais conservadores, é negro, um dos mais conservadores da história da formatura. Eu falo isso no livro. Por pouco ele não foi impedido de assumir, foi uma polêmica muito grande. Leva muitos dias a sabatina leva muitos dias, muito questionamento. E o outro, Brett Kavanaugh, que é de 2018, foi um dos 3 indicados por Donald Trump. Esse do Brett Kavanaugh é emblemático dos tempos que nós vivemos. Por quê? No caso do Clarence Thomas, foi uma secretária dele, ou assessora. E ela trabalhou com ele muito tempo, na vida adulta, evidentemente. Ele era juiz, não juiz da assinatura, juiz de uma corte de apelação. Então, há uma possibilidade, quer dizer, um pouco mais concreta de ter ocorrido. Mas que ela tinha testemunhas também, mas o Brett Kavanaugh é mais emblemático. Por quê? Brett Kavanaugh foi aprovado, senhoras e senhores, por um voto. Um voto ele não foi reprovado. E por quê? Porque surgiu uma senhora, psicóloga, professora universitária na Califórnia, em 2018, né? Ela surge e disse: olha, ele me assediou e tentou manter relações comigo, e foi agressivo, etc, etc, etc. Ela disse que o Senado foi eu falo, essa edição de 2021, eu acho que na de 2019 eu já falava, essa aqui é a 4ª edição. O livro, a primeira edição de 2008, a segunda edição de 2015, esse ato que eu fiquei esperando os casos relativos a Guantánamo Bay concluírem,
a terceira edição de 2019, a quarta edição de 2021. Então, o que é que chama atenção? É que a acusação é de quando eles eram adolescentes. O Brett Kavanaugh, quando foi indicado com 51 anos, 49, isso teria ocorrido quando eles tinham 14 ou 15 anos. E ela foi uma festinha da escola, no segundo grau. Estava ele um colega que eles riam muito. Né? Não houve estupro, no sentido, né, de conjunção carnal, nada, mas, quer dizer, alguns disseram, olha, a distância entre um caso, quando ocorreu, na década, né, quando eles tinham 14 anos, quase 40 anos depois. Então demonstra um período como se o direito mudou, como se encara isso, como, enfim, né, de lá para cá. O fato é que ele foi aprovado, né, e eu quero ressaltar aí também como a sabatina é levada muito a sério. A Amy Coney Barrett foi a terceira indicada por Donald Trump. Trump indicou três. Em 4 anos ele conseguiu indicar 3. Barack Obama, em 8 anos, indicou 2 mulheres. 8 anos indicou 2. Ele, em 4 anos, conseguiu indicar 3. Toma, né? Jimmy Carter, em 4 anos, não indicou ninguém. Quer me sugerir? Não vai. À medida que não tem limite de idade, só vai ficar lá quanto tempo quer. Não tem 70, 75 anos. Querem mudar. Houve uma comissão. Eu fui o único, provavelmente, fui o único brasileiro a oferecer sugestões à comissão da Casa Branca. Meu nome não saiu, mas saiu a entidade que eu presido, que é o Instituto Brasil Estados Unidos de Direito Comparado. Eu fiz sugestões para mudança lá, mas o Biden recebeu, concluiu e arquivou tudo. Não quis, é um termo muito polêmico e tal. As mudanças justamente por causa desses 3 que Donald Trump conseguiu aprovar. Essa da Amy Coney Barrett é interessante pelo seguinte: ela foi indicada em 2020, dias antes da eleição, 45 dias antes da eleição, certo? Quando Anthony Scalia faleceu, em fevereiro de 2016, no Texas, no hotel do Texas, foi dormir, deve ter tido um infarto, alguma coisa do tipo, faltavam 9 meses para a eleição. 9 meses. E o que é que os republicanos disseram no Senado? Nós não vamos votar, porque faltam 9 meses essa vaga do próximo presidente. Entendeu? Não é justo votar no Senado. O Senado nem considerou. A Ruth Bader Ginsburg faleceu faltando 45 dias. O que é que os republicanos fizeram? Votaram. Entenderam? Aí depois alguns ficam, não, mas porque o legislativo brasileiro é isso e aquilo. Isso é um problema mundial, não é? Isso não é um problema, é um ser humano. Lá tinha votado, votou e tudo mais. Mas vamos lá. Esse é o prédio da Suprema. Não sei se eu passei 2 vezes, não, passei uma vez só. Esse é o prédio da Suprema Corte, um prédio imponente, sugiro que todos visitem quando estiverem em Washington. Ele foi construído em 1935. A Suprema Corte funciona desde 1789. Primeiro em Nova York, depois na Pensilvânia e depois em Washington. Em Washington, sabe onde ela funcionou até 1935, até quase na Segunda Guerra Mundial, que é de 39? Sabe onde é que ela funcionou? Embaixador Bozon. Ela funcionou no subsolo do Senado durante mais de 100 anos, no
subsolo do Senado. Falar subsolo fica parecendo uma coisa assim, diminuta, né? Mas, e nem isso diminuiu a importância dela, porque ela construiu toda a sua relevância durante esse período. E só em 35. Quem conseguiu o prédio novo, o prédio definitivo, foi esse cidadão aí, Howard Taft, William Howard Taft, que é o único homem na história dos Estados Unidos que foi presidente da corte, Chief Justice, e foi presidente dos Estados Unidos. Antes ele foi presidente dos Estados Unidos, depois foi presidente da corte. Não estou enganado aqui. Não, está lá, né? O presidente foi antes presidente dos Estados Unidos, depois presidente da corte. Então ele conseguiu, e não viu a corte ser inaugurada. Ele faleceu antes, você vê que ele faleceu em 30, faleceu, que é comum, né? Falecer na presidência, raramente pede aposentadoria, e a corte foi inaugurada em 35, mas já estava em construção bastante avançada. Aqui uma outra foto, né? À noite. Né? Isso aí eu já falei, né? Acabei me antecipando, né? Eu falei tudo isso. Aqui é só uma questão de curiosidade. Agora está funcionando, então beleza. É só uma questão de curiosidade. Isso aí é o Senado, tá? Isso aí é uma comissão de Comitê Judiciário do Senado, que é poderosíssimo. Só faz parte dele quem realmente tem uma certa importância no Senado. Muito tempo, enfim, né? E evidentemente quem preside é o partido majoritário. Ele é muito importante por quê? Porque ele mexe com o judiciário. Ele escolhe todo mundo federal. Doutor Lincoln, não tem promoção dos Estados Unidos. Não tem promoção. Não tem concurso, não tem promoção. O juiz federal escolhido é escolhido pelo presidente, aprovado pelo Senado. O juiz da Court of Appeals é escolhido pelo presidente, que não é pelo Senado, e aprovado pelo Senado, ou não. Então, já te convido que fazer parte do Comitê Judiciário do Senado é uma questão de demonstração muito importante. Eu gosto de reproduzir essa foto aqui, porque aqui no Brasil, as comissões, todas elas, tanto no Senado quanto na Câmara, o convidado, o sabatinado, fica lá atrás, vocês já viram, né? Fica na mesa, né? Todo mundo já viu, né? O sabatinado fica na mesa. Nos Estados Unidos, não. O sabatinado fica na plateia. Quem está sendo sabatinado aí é essa moça loira aqui, tá vendo? Ele fica na plateia e lá só ficam senadores. Só ficam senadores ou deputados. Tá? Então é uma estrutura muito interessante. Enfim, ali são os senadores, conheço até alguns, o Blumenthal, da ponta direita, do governo. Aí tem a Dianne Feinstein, que foi senadora pelo Partido Democrata até pouco tempo. Tem o senador Liu, que aparece nos filmes de Batman, apareceu nos quatro e por aí lá vai. Competência da Suprema Corte, eu me antecipei um pouco, falei da originária, mas eu não falei na recursal. Eu vou falar agora. A competência recursal da Suprema Corte é o grande carro-chefe da competência recursal da Suprema Corte, é o writ of certiorari. Tem que falar assim porque é latim. Né? Na América se usa muito latim nos processos judiciários. Lá em San Diego, em 2012, nós tivemos um professor que ele teve uma aula que ele colocou umas 5 palavras em latim e começou a explicar para a gente. Só que a turma era majoritariamente brasileira e tínhamos lá da Arábia Saudita, não sei mais onde e tal. E nós rimos, né? Porque eles estavam achando que estavam fazendo um grande favor de explicar algumas palavras em latim para a gente, né? Provavelmente esses países árabes não têm nenhuma influência latina, ou, enfim, né? Talvez países também da Europa Oriental, talvez não tenham nenhum latino, eu estou especulando, pode ser. Mas o fato é que nós sabemos tudo, né? São expressões que nós usamos aqui também no dia a dia. Quando eu digo usar muito, também não é muito no sentido de falar latim.
As expressões em latim e petições são muito comuns, tanto que o principal, o recurso principal é o writ of certiorari. O mandado de segurança é equivalente ao writ of mandamus. Né? Então você vê que eles usam mais do que a gente. Né? Habeas corpus é habeas corpus. A competência recursal tem uma particularidade que os juízes, especialmente os juízes de modo geral aqui no Brasil, eles vão gostar muito, que é o fato de não precisar fundamentar. A decisão que nega o recurso, ela não precisa ser fundamentada. Zero de fundamentamento. Ela é absolutamente discricionária. Negar ou acolher um recurso é simplesmente dizer acolho ou desacolho. Acolho ou nego. Então, isso jamais seria, pela nossa tradição, né, o Brasil dificilmente admitiria, mas facilita muito o trabalho judicial. Né? Enfim. O writ of certiorari está onde? Na Constituição? Não. Está no regimento interno da Suprema Corte dos Estados Unidos. E ela eu vou acelerar aqui um pouco, ela se limita a dizer da aceitabilidade ou de não ser aceita. Então, a discricionariedade absoluta, o juiz Félix Frankfurter, ele diz assim: o assunto que chega à Suprema Corte é o assunto que ela permite que chegue até ela. Acabou. Entendeu? Não tem. Enfim. A regra número 10 do regimento interno. Aqui é uma petition of writ for writ of certiorari. Você vê que é a palavra mesmo que é utilizada. Aí os nomes dos advogados. O nome do advogado de uma parte, o nome do advogado de outra parte. Depois, se tiver amicus curiae, que é muito comum, muito comum, amicus curiae, especialmente nos tribunais. E o processo decisório. Agora vamos entrar no processo decisório. Já falei da estrutura, né? Falei da previsão constitucional. Vamos entrar no processo decisório. O processo decisório começa, primeiro, quantos processos a Suprema Corte dos Estados Unidos julga por ano? Alguém sabe aqui, mais ou menos? De 80 a 120. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga no ano 80 a 120 processos. Recebe 80 a 120? Não. Ela recebe 8.000, 6.000 processos. Quem faz a triagem? Os clérigos. Clérigo. C-L-E-R-K. O clérigo faz a triagem, tá? E leva para o mundo e diz: olha, esse caso eu acho relevante. Quer dizer, eles que diminuem, eles que fazem o primeiro passo. Né? Ser clérigo na Suprema Corte dos Estados Unidos é um cargo extremamente cobiçado. Extremamente cobiçado. Eu estive lá em 95, no meu primeiro curso, eu estava lá em Uberlândia, né? Eu fui em 98 também, né? 98 também eu fiz o curso. Esse curso de 98 é muito curioso. Eu fiz em 98 o Moro, foi meu colega de sala, em 98, na Harvard Law School, e o ministro Barroso fez em 99. Se você olhar o lápis do ministro Barroso, tem lá, PIL, Program Intensive for Lawyer, Program of Instruction for Lawyer. E eu até já tive com o ministro Barroso algumas vezes, faço parte de uma comissão que ele preside, estava até comentando com esse paradoxo há pouco, e um dia eu brinquei com ele e disse: olha, ministro, o senhor fez o curso em Harvard em 99, eu fiz em 98, chegou no Supremo primeiro, a questão da antiguidade, na verdade. Mas eu lembro desse curso em 95, nós fomos na Suprema Corte, e eu lembro de um professor meio que encantado, conversando com os clérigos, perguntando como é que eles conseguiram tudo mais. A grande maioria, 99%, 98%, 99% dos cidadãos chega a ser clerk da Suprema Corte, veio de Harvard ou de Yale. 98%. E em grande parte, aí eu não sei, não existe uma percentagem, foram
Os juízes da Suprema Corte foram clérigo um dia. Hoje deve ter uns 5 lá. 4 a 5. Foram clérigo. Brett Kavanaugh foi clérigo. A Amy Coney Barrett foi clérigo. A Ketanji Brown Jackson foi indicada por Biden, foi clérigo, etc. Vamos lá. Feita a triagem, encaminhada ao juiz, né? Vai para uma deliberação conjunta. A deliberação conjunta é feita nessa sala aí que é chamada de Conference Room. Observe que tem 9 lugares. 4, 7, 9 lugares. Entendeu? Tem uma certa lenda, não é lenda, é verdade. Ninguém entra nessa sala. Nenhum assessor entra nessa sala quando estão em deliberação. Se tiver necessidade de um documento, é comum ter, quem vai abrir a porta para receber o assessor é o juiz júnior, é o juiz mais novo, que vai pegar o documento. O que é feito nessa sala? Essa sala é a sala deliberativa. Deliberar o quê? Nós vamos aceitar ou não esse recurso? Aceitar no sentido de processá-lo? Né? E outra coisa, nós vamos aceitar, como é que nós vamos julgar isso aqui? Qual é a sua opinião, desembargador? Qual é a sua opinião, desembargador Lógico? Qual é a sua opinião, desembargador Gregor? Né? Desembargadora Mônica Cifuentes? Desembargadora Luciana, é isso? Não estou sabendo o nome de quase todos, está vendo? Esse debate, ele se demonstra inteligente e muito mais razoável do que o processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Porque há uma troca de impressões e de conhecimento. Entendeu? O Dr. Lincoln é professor de processo civil, foi procurador da República, tem conhecimento de direito penal. Então, pode dar um insight que outro juiz não tenha. O desembargador Bozon veio da iniciativa da advocacia privada com outra visão e vai poder trocar ideias no debate. Então, diferente de chegar alguém com um voto pronto numa plenária sendo transmitido a discussão e aí começar um embate, que é o que acontece aqui no Brasil, e que não é a melhor alternativa. Eu esqueci de dizer que na Suprema Corte dos Estados Unidos, o desafio, alguém já viu uma foto da Suprema Corte dos Estados Unidos deliberando? Não existe. Não é permitido entrar com máquinas fotográficas e, evidentemente, com celulares também. Não é permitido. Existe uma foto da década de 30. Uma ou duas fotos da década de 30 e 40. Não tem fotografia. E muito menos imagem televisionada, mesmo gravada. Grava-se sim. Grava-se o debate. Que é debate, não é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por favor, passa. Não é. Não, pode voltar, por favor. Então aqui é um debate. E os votos vão sendo alterados. O juiz Antonin Scalia foi um dos juízes mais conservadores da história dos Estados Unidos e dos mais preparados, muito respeitado, muito preparado, o juiz Antonin Scalia. Ele foi amigo, construiu uma amizade com a juíza mais liberal que a Ruth Bader Ginsburg. Eu falo aqui, eu escrevi um texto sobre ela. Ela disse que teve um dia que ela estava no gabinete dela e o juiz Antonin Scalia chegou com o voto dele e jogou sobre ela, sobre a mesa dela. Era um amigo. Brincadeira, né? Talvez de mau gosto, mas uma brincadeira, um pouco mau gosto. Ela jogou e disse assim: leia aí, vê se você se convence a mudar um pouco o seu voto. Leia meu voto aí. Quer dizer, isso nós não temos.
Nós temos a surpresa. Eu, ministro da Suprema Corte, apresento meu voto que o ministro Boson não conhece, espero que chegue lá, não conhece e começa um debate. Isso não é razoável. Então, e aí tem outra coisa, como é que o writ of certiorari é aceito? A regra dos 4, rule of 4, é preciso, são necessários 4 votos para que o writ seja aceito. Sem 4 votos, não tem o writ. Evidentemente não deveria ser 5, porque 5 já é a maioria, então, né? Vai ser um pré-julgamento. Né? Mas dos 9, se 4 disserem vamos julgar, vamos julgar. E por que vamos julgar ou não vamos julgar? Depende da relevância. É relevante o suficiente para nós julgarmos isso? Entenderam? Se não julgar, não tem fundamentação. Se julgar, tem fundamentação. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem, eu vou incorporar a minha palestra, não está aí, até o professor estava aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, Emílio, professor Emílio da Constitucional, ele até um dia disse pelo Twitter, eu sou muito ativo no Twitter, mas ativo no sentido de textos e julgados ou política americana, ele disse, olha, fale de shadow docket. O shadow docket é um processo, um instrumento que tem na Constituição dos Estados Unidos, que é a decisão sem dizer como o juiz votou. É a decisão da corte, sem que se estabeleça como votou fulano ou ciclano, embora exista a possibilidade de alguém publicar um voto contrário, mas não se diz quem votou a favor, quantos votaram a favor e quantos votaram contra. Já falei da regra dos 4, já falei da conference room, que é essa sala, e agora vou falar dos oral arguments. O processo foi selecionado está funcionando aí, tá, né? O processo foi selecionado pelo assessor. O processo segue para a sala de conferência. Na sala de conferência, ele obteve 4 votos. Então, o writ of certiorari foi recolhido procedimentalmente para ser apreciado. Daí, qual é o próximo passo? Sustentação oral ou argumentação oral. Aí sim, na sala do plenário, na corte, podem comparecer professores, pegar lá o tipo que tinham com bastante antecedência, advogados, e o advogado das partes, os advogados das partes serão inquiridos. Não é sustentação oral, propriamente dito. Não é para dizer, porque eu tenho aqui, é inquirição. Mas é inquirição mesmo, é da tradição. Entendeu? De perguntar e levantar hipóteses. E o que o senhor acha disso aqui? E isso aqui? E etc, etc. É uma inquirição. Isso é gravado. Bota até na internet. Acabou. Recorre-se e o voto sairá daqui a 2, 3 dias. Tá? É curioso, né? É curioso. Olha que outro detalhe curioso da Suprema Constituição. Ela se reúne da primeira semana de outubro à última semana de junho, podendo chegar a julho. A primeira semana de outubro está no verão, né? Então ela está de recesso julho, agosto e setembro. 3 meses seguidos. Um plantão que não tem competência originária larga, então plantão é quase nada. Vamos chegar a um recurso muito urgente, etc. Doutor Lino, no mês de junho, final de junho, início de julho, todos os processos são julgados. Naquele período. Os processos foram, a não ser que eles foram assim, que um tenha sido aceito o writ tenha sido aceito em junho, em maio, final de maio, etc. Tá? Bem, então, os argumentos, esses são construção e compartilhamento do voto, a ausência de debate público, e não existe propriamente o relator. Figura do relator não existe. Quem é que escolhe o relator de desembargador Boson? É o presidente da corte. Quem não tem sorteio. Quem escolhe o relator é o presidente da corte. Por exemplo,
a juíza Ruth Bader Ginsburg, a primeira relatoria, não tem esse nome, não existe esse nome, fulano é relator. Fulano foi designado para elaborar o voto. Peca até contra o pragmatismo americano, né? Que é, né? Escolhe palavras e tudo mais, que gosta muito de sigla, né? Sigla para tudo, né? Mas eles usam fulano foi designado. Designado para elaborar o voto fundamental. O primeiro voto da ministra, o voto que ela elaborou, né? Que tem essa figura, né? Para elaborar o voto e mostrar para os colegas. Os colegas debatendo e tudo mais. O primeiro voto da ministra, da juíza Ginsburg, foi um voto sobre trabalho feminino, sobre discriminação de gênero, que era especialista. Então, questão de homenagem. Fulano de tal conhece muito esse assunto, domina esse assunto, já escreveu sobre esse assunto, fulano vai ser relator. Ou então o presidente da Corte chama para ele. John Marshall, que iniciou o controle de constitucionalidade, ele elaborou praticamente todos os votos iniciais. Ele foi presidente durante 34 anos. 34 anos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Eu acho que 2 anos muito pouco, né? Devido a ser 3 ou 4, e também 34 é um pouco exagerado. Evolução de gênero na Suprema Corte, essa foto é de 37. O que é que vocês veem aí? Os senhores e as senhoras veem? 9 homens, todos eles brancos, que era o normal, né? 1937. 1967, 9 homens, um negro, que é o Thurgood Marshall. Eu estou em dúvida onde é que ele está, se ele está sentado ou em pé. Ele está sentado à direita. Ele está sentado à direita. Thurgood Marshall é uma figura histórica, só pelo fato de ser o número dele para a Bolsa Brasileira em 67. Antes disso, ele foi Solicitor General, que é um procurador geral da República, digamos assim, o advogado-geral da União, que faz sustentação oral perante a Suprema Corte. É o cidadão designado para atuar perante a Suprema Corte. Você tem a figura do procurador-geral da República e do subprocurador, digamos assim, ou da advocacia geral da União. Então, 30 anos depois, se tem aí. Essa foto é de 71. Aqui nós temos 2004, aproximadamente. Aqui nós já temos 2 mulheres, a primeira ali sentada, segunda na direita para a esquerda, que é a Sandra Day O'Connor, republicana, ex-senadora estadual pelo estado do Arizona, e você tem Ruth Bader Ginsburg lá em cima. Pode deixar isso aqui, não pode deixar, já está aí. Antônio Scalia sentado, junto do lado. Bem, Clarence Thomas, Steve Bryan em pé, lá em cima, e William Rehnquist no meio. Evolução de gênero, já para concluir, nós estamos em 2012, 2022. Olha que diferença brutal de gênero e raça. Você tem aí 4 mulheres, uma negra e uma latina. Vamos lá. Sentada, direita, Helena Kagan, ex-dean da Universidade de Harvard. Ao lado dela, Samuel Alito, um dos mais conservadores. No meio, o Chief Justice John Roberts. Do lado dele, o Clarence Thomas, segundo negro na Suprema Corte da história. Do lado dele, Sonia Sotomayor, primeira latina. Do outro lado, Ketanji Brown Jackson, primeira negra, mulher, indicada por Biden. Ao lado dela, Brett Kavanaugh, indicado por Donald Trump. Ao lado dele, Neil Gorsuch, indicado por Donald Trump primeiro. E Amy Coney Barrett, indicado por Donald Trump. Dá uma diferença enorme, né? Pessoal, são essas as considerações que eu tenho sobre a Suprema Corte. O nosso querido e talentoso desembargador
Gregory Moura, diretor da escola, sugeriu que eu falasse de um caso. Na verdade, eu me estendi um pouco. Se eu for falar de um caso, vai tomar muito tempo e o desembargador Bozon vai caçar minha palavra. Fica alguns casos para uma outra oportunidade, eu já estou me autoconvidando, para um outro momento. Eu quero agradecer por demais o convite, agradecer ao desembargador Gregory Moura, agradecer ao desembargador Bozon, ao desembargador Lincoln, a todos que estão aqui, a Francine que nos ajudou nessa tarefa. É uma honra estar no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, tribunal que deveria ter sido criado lá na década de 80, na verdade, pela pujança econômica e a população muito. Muito obrigado e até a próxima. Agradecemos o pronunciamento do palestrante João Carlos Souto, diretor da Escola Superior de Advocacia Geral da União. Passo a palavra à mediadora Lorena Bastianetto, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, Seção Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui hoje no auditório do TRF6. Agradeço ao convite à doutora professora Francine Figueiredo, que sempre faz com muito brilhantismo essa intermediação e essa interlocução entre a Ordem dos Advogados, o Poder Judiciário e as demais funções de Estado. Então, é um prazer estar aqui. Representando a Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais, a questão do direito comparado nos é muito cara, especialmente porque temos, em relação à cooperação jurídica internacional, muitos critérios dentro do nosso país que se alicerçam nessas peculiaridades de cortes externas, de cortes estrangeiras. Nós sabemos que as Cortes Supremas, em todo o globo, elas têm duas funções primaciais, que são a função de supervisionamento das demais funções de Estado e, obviamente, a proteção a direitos fundamentais. Eu acredito que essas duas premissas sejam premissas verdadeiras para todas as Cortes Supremas do mundo hoje. Mas suas peculiaridades e suas diferenciações, elas nos trazem muitos aportes, não transplantes, que eu acho que o nosso sistema é muito completo, não necessidade de transplante de institutos, mas a possibilidade de trazer ganhos sistêmicos para o nosso próprio sistema, entendendo como outras cortes funcionam. Existe, professor Souto, doutor Souto, a concepção no direito processual de que cortes supremas seriam aquelas, somente corte suprema, a palavra suprema só seria somente para aquelas cortes que não podem ter suas decisões revertidas. Isso não acontece nem nos Estados Unidos, nem no nosso país, né? Porque já determinamos que não há, a função jurisdicional não pode fossilizar, né, as discussões. Então, essa fossilização não pode ser permitida ad perpétuum. É necessário movimentos das outras funções de Estado para que novos debates possam surgir. Então, não seguimos essa doutrina de Cortes Supremas. Mas, se for possível, doutor Souto, queria aqui fazer algumas perguntas ao senhor, se houver tempo. É importante, sob a perspectiva da advocacia, da técnica processual e do direito processual, de que há muitas barreiras de acesso à Suprema Corte, quanto barreiras de sucesso, como bem dito pelo doutor Souto. Então, ou seja, o acesso à Suprema Corte, como advogada, ele seria feito, existe uma ordem dos advogados diferenciada, então, específica para aqueles que atuam na Suprema Corte. É preciso termos isso em consideração. Então, os clerks, muitos clerks tornam-se justice, mas muitos clerks no futuro também se tornarão advogados da Corte Suprema, da Suprema Corte, porque existe uma ordem em separado. Então, essa é uma primeira barreira processual de acesso sob a perspectiva do advogado. E existe também uma
uma barreira muito grande de sucesso. E aí sucesso, eu trago sucesso no conhecimento, não é sucesso no provimento. Como muito bem o Dr. Souto disse, o Writ of Certiorari, só 1% das postulações em Writ of Certiorari são aceitas, são conhecidas na terminologia do direito processual. E esses Writs of Certiorari são de grande importância porque 2/3 desses writs são feitos no sistema IFP, que é Informa Pauperis. Ou seja, obviamente são feitos os pedidos de justiça gratuita. Apesar de esse ser um direito de todos aqueles que podem postular, você não tem a justificativa, a motivação em relação ao seu indeferimento. E o indeferimento, ele fica a cargo dos clerks, na sua grande maioria, eles têm grande destaque. Existe uma doutrina, Dr. Souto, eu gostaria, se possível, que o senhor comentasse, que é a doutrina da questão política na Suprema Corte. Ou seja, os clerks definem o que deve ser decidido por outras funções de Estado e o que não vai ser decidido pela função jurisdicional. Então, chegam questões que eles efetivamente delimitam. Olha, essa questão é uma questão política e não será decidida por nós, função jurisdicional. E essa é uma decisão jurídica, o que é mais interessante. Uma decisão jurídica sobre uma questão que não deve ser decidida pela Corte, mas sim por outras funções. Então, e para terminar, porque meu tema maior de estudo é cooperação jurídica internacional. Quando vamos homologar decisões estrangeiras no Brasil, é importante saber que no regimento interno do STJ, nós temos requisitos que não estão no CPC atual de 2015, que não estão no 963. Esse requisito que não está lá, em específico, é o que o STJ chama de inteligência da decisão. Muitos processualistas falam que esse requisito seria um requisito inconstitucional, ilegal, que ele não deveria estar lá. Essa inteligência da decisão, ela vem justamente do que o Dr. Souto disse. Por que está lá que a decisão só pode ser homologada, que há uma contestação a respeito da decisão homologanda, seria a inteligência da decisão? Porque nós estamos em juízo de delibação, contenciosidade limitada, não vamos revolver ao mérito, correto? Em homologação. Então, inteligência da decisão, muitos advogados entendem, eu posso devolver o mérito para o STJ nessa homologação, porque eu vou desafiar a inteligência da decisão, mas não é isso. Isso é absolutamente equivocado. A inteligência da decisão está ligada à ausência de motivação da decisão. Então, se chega aqui uma decisão sem motivação para ser homologada em juízo de contenciosidade belga ou juízo de contenciosidade limitada, ela está absolutamente conectada somente à presença ou não de motivação. Isso ocorre muito nos casos de Writ of Certiorari, em que a denegação que gera a ré judicata chega no Brasil sem fundamentação e o STJ não tem como compreender, né, a razoabilidade decisional. Então, aí muitas vezes é preciso que, como processualista, é preciso trazer as decisões da Corte Federal, que tem motivação, para que o STJ possa, então, compreender a fundamentação da decisão e essa contestação baseada nessa possibilidade de defesa que é a inteligência da decisão seja improcedente. Muito obrigada, doutor. Agradeço muito pela presença, doutor desembargador Gamboge, professor doutor desembargador Lincoln. Agradeço muito pela presença. É uma honra estar aqui e passo a palavra ao senhor. Vou ser bem breve, pelo adiantado na hora, uma forma que eu respeito, a academia se recebeu um pouco, com relação à advocacia na Suprema Corte, efetivamente, um detalhe que eu esqueci de mencionar, mas o mais paradoxal que possa se imaginar, realmente há uma OAB
uma autorização VAR específico para a corte. Né? Que, assim, com todo respeito aos advogados do Brasil, que eu tenho certeza que não gostaria de implantar algo desse tipo no nosso país, mas eu não sei até que ponto o cidadão que recebe o diploma em agosto e consegue passar na OAB em setembro e no dia seguinte está fazendo a sustentação oral do Supremo e, enfim, não me parece que era melhor ter um step by step, né? Degrau a degrau. Eu não sei se uma OAB própria ou se um período de tempo. Não nos esqueçamos que na Inglaterra é pior ainda, né? Você tem o solícito e o barrister, né? Então, só pode ir até um determinado fase judicial e o outro numa fase mais elevada. Então, esse é um ponto que nos serve de reflexão. Outro ponto que nos serve de reflexão, e aí vou ser rápido também, é a questão da amplitude da competência do Supremo Tribunal Federal das ações constitucionais. O direito americano não tem o controle concentrado. E nem sonha em ter, né? Nem sonha em ter. O controle difuso tem desvantagem? Tem. O doutor Lino dá uma decisão que o juiz de Uberaba, na época ele era juiz de Uberlândia, o juiz de Uberaba dá uma decisão diversa e cria aquela insegurança jurídica e incompreensão, né? O cidadão, por mais que ele seja lido, a parte que eu digo, seja um engenheiro, seja um economista, ele vai ficar, mas por que meu primo conseguiu em Uberlândia e eu não consigo aqui em Uberaba? Tem esse problema com o controle difuso, mas ainda assim é democrático, porque possibilita que qualquer um possa impugnar um ato normativo. Agora, a sociedade americana jamais aceitaria o controle concentrado como nós temos aqui no Brasil. E eu acho que, eu penso, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, e tenho muito, acho que o Supremo, como disse a professora Flávia Piovesan, eu posso dizer que é minha amiga, e que numa palestra do Supremo, depois de uma entrevista, um projeto que eu criei na Escola Superior da AGU, que é Encontro com o Autor, e que eu lá entrevistei também o ministro Sebastião Reis, entrevistei o Oscar Vilhena, diretor da FGV, enfim, eu venho fazendo com muito cuidado os entrevistados. Ela disse: a democracia no Brasil está de pé por causa desta casa, se referindo ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem dúvida disso. O Supremo não foi o único player, mas foi um dos principais players na manutenção da democracia no Brasil nesse período recente. Agora, é preciso obtemperar essa competência, né? Não se pode, é preciso tomar um certo cuidado, porque o americano não imagina isso, de a Suprema Corte imediatamente anular uma decisão do legislativo, imediatamente, né? É o que nós vemos aqui. Eu não sei se ficou alguma outra questão, mas são essas as considerações que eu vou fazer. Obrigado. Muito obrigada, doutor Souto. É importante também, talvez o senhor não teve tempo para citar algumas decisões mais recentes, mas para nós aqui no Brasil, acho que é importante a última decisão deste ano de 2024, que fala sobre a questão dos imigrantes nos Estados Unidos, né? Estados Unidos versus Texas. Foi julgado nesse exercício no ano judiciário, né, que começa em outubro, o ano começou em outubro do ano passado, finaliza em outubro desse ano. E, obviamente, foi a primeira, se trazendo para o nosso sistema. Veja como o nosso sistema é tão completo, né, doutor? Nós temos o controle de constitucionalidade político preventivo, político repressivo, judicial preventivo, judicial repressivo, trazendo matrizes francesas, matriz austríaca e matriz, obviamente, também estadunidense, com controle difuso. E nós temos duas cortes de superposição,
o STJ também é uma corte de superposição. Aceita-se, o STJ hoje já aceita há bastante tempo, por sua própria jurisprudência, aceita cabimento de recurso especial de medidas liminares, de tutelas provisórias, quando se está discutindo os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso já é um grande avanço do nosso sistema. E vejam, só em 2024, neste caso, United States versus Texas, é que nós tivemos pela primeira vez a discussão de constitucionalidade, no caso da Suprema Corte, de uma medida temporária. E aqui no nosso sistema já temos esse cabimento já de uma Corte Superior, do STJ, em relação ao resto, há muito tempo. Então, trago aqui algumas considerações, não sei se o Dr. Souto gostaria de falar especificamente sobre esse caso dos imigrantes, mas é um caso emblemático para que estudemos sobre o viés processual. Eu vou falar muito rapidamente. Essa questão do imigrante é o seguinte, é uma questão que envolve os Estados Unidos e pode decidir, inclusive, a eleição presidencial deste ano. O problema é que, e aí o livro do Levitsky é muito bom nesse sentido, o problema é que os Estados Unidos estão mudando do ponto de vista étnico e racial. E o americano médio, e o americano do interior, e o americano dos estados do sul, chamado sul profundo, e o americano republicano, ele está assustado com isso. Não sou eu que estou dizendo, é uma realidade. Se ele está certo ou errado, eu não estou fazendo esse tipo de julgamento. Agora, então a sociedade americana está envenenada por isso. Entendeu? Então é muito complexo. Realmente a professora Lorena trouxe um ponto importante. Houve essa decisão por conta dessa maioria conservadora que a Suprema Corte construiu, que foi construída na Suprema Corte. Hoje são 6-3, tendo que o Chief Justice Roberts às vezes volta com os liberais, 5-4. Quer dizer, acabou o chamado de swing vote, que era o voto que definia, que era o tal Anthony Kennedy. Durante muito tempo, ele era o cidadão que dava para lá ou para cá. Isso acabou. Então, o que eu quero, com relação a isso que ela tocou, o assunto, para concluir aqui, a sociedade americana está envenenada com essa questão, e essa questão se reflete no judiciário. E essa decisão, que não foi uma decisão das mais sábias, reflete tudo isso. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. O aborto no Brasil não é permitido, salvo naquelas exceções que o Código Penal estabelece, né, e tal, como precisa mencionar aqui. O aborto nos Estados Unidos era permitido desde 73 e 49 anos e meio depois houve a decisão, foi permitido no Roe vs. Wade em 1973. Houve uma reviravolta em 24 de junho de 2022, 24 de junho de 2022, no caso Dobbs versus Jackson. E por quê? Porque houve algo muito raro. Durou quase 50 anos, doutor Lino. E o aborto dos Estados Unidos não foi proibido. O aborto dos Estados Unidos, a decisão do Supremo foi o seguinte: isso não está previsto na Constituição, foi um equívoco ter permitido, deixe para os Estados. Que é aquela história que eu contei no início, da Federação, aquela coisa toda. Eu vi Saulo Ramos uma vez, então minha primeira palestra em Brasília, foi em 2003, no Hotel Nacional, que está fechado há muito tempo. Primeiro hotel, né, 5 estrelas de Brasília. E eu vi Saulo Ramos, que foi uma grande figura, né? Quem pode pegar aqui? Um grande advogado. Ele dizia o seguinte: no Brasil não tem federação. Federação é americana. Não é assim. Nós temos a nossa federação. Nós temos a nossa, com as nossas características. Seja ela melhor, mais ampla, uma outra questão. Então, isso vem do que eu estou falando, em relação ao aborto. O aborto está permitido nos Estados Unidos, em alguns estados. Mas isso é uma conversa com outro conflito. Perfeito, doutor. E finalizando aqui, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que muitas vezes algumas falas dos próprios juízes da Suprema Corte representam uma crítica ao seu próprio sistema. Acho que isso é importante também para nós, para que os próprios juízes, os próprios embargadores, os próprios ministros possam fazer críticas construtivas ao sistema judiciário, ao sistema de justiça.
tem um juiz chamado Robert Jackson, tem uma frase célebre que ele fala: não somos finais porque somos infalíveis, mas somos infalíveis porque somos finais. Essa é uma crítica desde o século passado, quando ele exerceu o cargo de juiz adjunto, justice adjunto, associado, a respeito do próprio sistema americano. E que essa interlocução entre as funções de Estado, entre a OAB, se perpetue nessas discussões comparativistas para crescer o sistema. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutor. Brilhante palestra. Algum questionamento do público aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, meu nome é Paulo Aquino, sou juiz federal aqui. Eu, em primeiro lugar, agradecer a ambos os palestrantes pela participação, mas eu queria, nesse tema aí de que se mudou a composição de uma forma significante da Suprema Corte, eu fico me perguntando quanto já não se torna importante hoje em dia colocar no centro da agenda o papel da Sociedade Federalista, que é um think tank conservador norte-americano e que é muito influente na designação dos judges que são indicados por presidentes republicanos. Desde o Clarence Thomas, se não me engano, nenhum outro juiz da Suprema Corte republicano, indicado republicano, se tornou judge sem ser filiado a esse think tank, que é um think tank bastante conservador e que, sim, hoje em dia seria impensável uma ministra como a juíza como a Sandra O'Connor, que era republicana, mas que também, como o Kennedy, tinha essa característica de ser um swing vote, assim, de por vezes fazer uma maioria com os democratas. E aí eu fico me perguntando, sim, da importância, eu acho que cada vez mais central de discutir o papel dessa instituição que acaba influindo na democracia americana e o quanto que a Suprema Corte americana não vai se tornar também tema eleitoral esse ano por conta de Roe vs. Wade e também da questão dos julgamentos do imigrantes. Até onde eu acompanho, eu acho que os democratas estão pegando muito nessa questão de Roe vs. Wade, da reversão, e colocando a Suprema Corte no debate político mesmo. Posso responder? Doutor Paulo, obrigado pela pergunta. Doutor Paulo, a questão do aborto foi até meu tema de meu doutorado, a questão do aborto, ela tomou conta dos Estados Unidos, no meu modo da imigração. São dois temas hoje fundamentais, a imigração e Eu tenho uma entrevista na TV Justiça, programa Direito Sem Fronteiras, eu participei lá umas 8 vezes nos últimos 20 anos, 12 anos, umas 8 ou 9 vezes. E recentemente eu participei, assim, por conta desses processos que Donald Trump responde. Inclusive hoje ele está respondendo a um processo criminal. Hoje, a partir de ontem, aliás. E a questão do aborto tomou conta. E a questão do aborto tende a favorecer os democratas. Você tem uma ideia, doutor Paulo? Eu sou dos poucos que acha que Biden vai ganhar. E mesmo antes ele está melhorando nas pesquisas. Porque o Donald Trump é muito polêmico, muito radical. Então, respondendo a sua pergunta, objetivamente, vamos aproximando ao objetivo. Sim, a questão do aborto está na ordem do dia e favorece os democratas. A questão da imigração, embora seja derrotada, está na ordem do dia e favorece os republicanos. Com relação à Suprema Corte ser envenenada, vamos dizer assim, por essa questão política, eu sou entusiasta das Supremas Cortes. Né? Eu sou entusiasta das Supremas Cortes. E acho que elas têm um papel muito importante, elas têm
um papel muito importante. No Brasil, na Colômbia, né? Nos Estados Unidos, até na França, que o Conselho Constitucional não é bem uma coisa, mas vá lá. Eu acho que, como eu disse no início, né? É produto do trabalho humano. E eu tenho essa corte que está aí é conservadora. Mas veja bem, ela também não tem sido assim radicalmente. Não. Você quer ver um exemplo? Donald Trump era presidente da República, presidente dos Estados Unidos. Incentivou a invasão do Capitólio. Então é muito claro, né? Mas muito claro, assim, muito mais claro do que em outros lugares, viu? Se é que me entende. Incentivou, na condição de presidente, fez um discurso no átrio lá né? Disse para eles irem ao Capitólio, não sei o que eu estou dizendo, está documentado, né? Documentado, fatamente. Eles foram, invadiram, e ele tentou continuar no poder, uma ação promovida pelo procurador-geral do Texas, um cidadão processado e cheio de problemas, quase perde o cargo no ano passado. E a Suprema Corte disse não. Ela poderia dizer, não, doutor Nico, tem um cara que nomeou, nós somos todos republicanos aqui, vamos manter o cidadão, está dizendo que tem dúvida, mas ela não se intrometeu. Ela disse, não conheço a ação. Tá? Isso em janeiro, né? Aliás, não, antes. Foi antes, né? Em janeiro não, foi antes. Novembro, dezembro de 2020. Então você vê que ela procura agora querer extrair do juiz, de qualquer juiz, a influência que ele tem ao longo da sua vida e da sua formação, não dá para tirar tudo. Então, o juiz tem uma atividade muito relevante, evidentemente que ele vai sopesar diversos aspectos, mas ele é o que ele é, não é? Ele é o que ele é, a vida dele, de onde ele veio, a formação dele, os professores que ele teve, o que ele leu, não é? E por mais que ele tente, na verdade, isso eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Sim, mas eu acho que eu acho que sim, eu só no sentido de que não que eu seja contra, digamos, que ele negar o caráter ideológico de cada juiz, eu acho que é do jogo. É só no sentido de pontuar que esse think tank da sociedade federalista tem, digamos assim, propugnado por juízes radicalmente conservadores, que não espelham o conjunto da sociedade americana. E isso é um problema para a Suprema Corte e para a democracia americana, pelo menos na minha visão, entendeu? É verdade, mas veja bem, eu acabei de dar um exemplo em que ela não embarcou nesse radicalismo. E já houve outros casos também, no que diz respeito, agora deve ter sido a questão relativa à imigração. Olha que no texto queria proibir o uso de anticoncepcional, de alguns tipos de anticoncepcional, e ela foi contra também, né? Então, agora está em jogo aí os embriões, né, no Alabama, etc e tal. Eu costumo dizer, tudo isso tem a ver com a formação da Federação Americana. Todos esses problemas, a guerra civil foi por conta disso. Enfim, mas eu acho que é um momento, sabe? Eu acho que é um momento em que, no fundo do fundo, a Suprema Corte tem noção da sua importância, da sua relevância, e ela procura se controlar, né? É a mesma coisa a questão da ideologia do juiz, né? Ele tem uma ideologia, mas ele fica ali, olha, eu vou por esse caminho ou vou por aquele. Minha crença é essa, mas minha crença não vai se adaptar bem aqui. Estou falando do juiz razoável, né? Que é a grande maioria, felizmente. Bom dia a todos, meu nome é Fabiano Verdes, sou juiz da Quinta Vara Civil aqui de Belo Horizonte, e agradeço em primeiro lugar à escola e ao senhor pela maravilhosa palestra que nos deu, concisa, direta ao ponto, como deve ser, informativa. Eu lembro de ler em Paul Johnson sobre essa evolução do controle de constitucionalidade
americano, né? E ele fala em idas e vindas. A Suprema Corte avançava, dava 3 passos para frente, e depois, em alguns momentos, não, isso aqui não é comigo, né? Isso eu ligo a outro autor que o senhor citou com muita felicidade, Kolepsky, que tem como ordem as democracias, né, a democracia nova. Depois o senhor falou da tirania das minorias, né, também. Ele usa a expressão que eu traduzo para mim como autocontenção, mas na falta de uma expressão melhor. Ele fala em forbearance, né? Pode ser traduzido também como uma certa paciência, tolerância. Então, eu peço licença para fazer 2 perguntas. A primeira é essa: falta forbearance no Brasil, né? Ou está difícil ter forbearance quando você tem, por volta de 2010, eu sou bom, nós somos os bons, e todo mundo que não está do nosso lado defende ricos e quer que os pobres se danem. Quando você tem depois alguém que só no dia do exército, sei lá o que, fala, vamos fechar o Supremo. E depois nós temos o que talvez a gente possa chamar de um pequeno AI-5 do Supremo, que é o que está fazendo. Eu chamo isso, eu arrisco em dizer isso, porque hoje em dia é arriscado falar, hoje em dia é arriscado a gente emitir opinião, mas eu me lembro muito, né, 13 de dezembro de 1968, quando você não muda tudo, mas muda relevantemente as suas próprias atribuições que a Constituição te dá. Estaria faltando forbearance, essa é a primeira. A segunda para evitar casos como Donald Trump, em 4 anos, 3 juízes, não é culpa dele, isso é do jogo. Não seria interessante ter uma corte com um pouquinho mais de juízes? Eu falo um pouquinho mais, eu sei que a Suprema Corte americana mesmo mudou a sua quantidade de juízes várias vezes ao longo, e por motivações políticas, ao longo da sua existência, mas um número tão reduzido de juízes não levaria Carter, que é um azarado, nenhum. Obama, 2 em 8 anos, e Trump, 3, não seria, um número às vezes não conta. Obrigado, o nome do senhor? Fabiano. Doutor Fabiano, obrigado, Fabiano, pelas indagações. Veja bem, que está faltando. Eu não gosto, eu evito comentar muito sobre a nossa Suprema Corte. Eu evito, não que eu não comento, eu evito. Enfim. Agora, eu acho sim que falta. Né? Eu acho que falta. Eu acho que são movimentos, né? São movimentos. É um jogador de futebol que abusa muito dos dribles, que é muito talentoso, e depois, eu preciso ser mais solidário, de passar mais a bola, né? Perdi aquele gol, né? Porque não passei a bola, etc. Tal, né? Agora foi o Internacional, né? Que perdeu o campeonato gaúcho, não foi? Uma falta, um pênalti que o cidadão bateu. Vocês viram isso? Olha, não foi isso? Deu uma cavadinha, não foi isso? Perdeu o campeonato, não foi? Ele perdeu o dia para a final. Dia para a final. Pois é. Mais grave ainda, talvez, né? Então, são essas coisas. Eu acho que... Mas aí, doutor Fabiano, aí também falta contenção, mas o problema é que a Constituição deu tudo isso para o Supremo Tribunal Federal. Quem é que bate as portas do Supremo Tribunal Federal? É o Legislativo o tempo inteiro. Eu não vou citar o nome aqui de um senador. Eu digo para os meus alunos, pesquisem lá. O Supremo diz, olha, você tem que procurar. Foi o que Anthony Scalia disse no caso Bush versus Gore. Olha, trouxeram para a gente. Não fui eu que instalei isso. Então tudo no Brasil é judicializado. Quer dizer, é uma questão aí para se discutir. É tentador, né? A Constituição me dá competência. E vocês batem a minha porta. Essa eu vejo por esse lado. A outra questão de número de ministros. O senhor sabe quantos ministros tem na Suprema Corte da Argentina? 5. Sabia disso, Nico? 5! A Suprema Corte da Argentina tem 5 juízes. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu acho que 9 realmente poderia ser mais, poderia ser 11, né? Me parece um número bem razoável, 11. Enfim, ali foi sorte, né? Porque, doutor Fabiano, surgiram 3 vagas, mas houve um jeitinho aí, tá? Não surgiram 3 vagas do nada. Foi só sorte, não. Um juiz, Anthony Kennedy, foi ao Trump e disse: olha, eu já estou com idade, eu vou sair, vamos, né? Eu tenho um bom rapaz para esse lugar, entendeu? Eu tenho um bom rapaz, mais ou menos assim. Foi meu assessor, meu Clark, é o Brett Kavanaugh. Então não foi que fugiram. Ele foi razoável, coisa que a Ruth Bader Ginsburg, que é endeusada, não foi. Já estava com a saúde debilitada e não quis sair. Pediram, ela não quis sair. Agora o Brian estava bem de saúde, foram lá para ele e disseram: olha, nós estamos com maioria aqui, vai deixar para o próximo? Aí vai ficar 7-2 em vez de 6-3. Então não houve só sorte. E aí houve a morte dela, né? E eles andaram rápido para. Então, não é dizer que. Eu acho que agora existem propostas, né? De que haja um mandato, ou atingir tanta idade, enfim. Faz parte do processo dele. Entendeu? Estamos falando agora, nós temos o maior pedido da aposentadoria. Ela tem 69 anos, mas é diabética e estão falando, não sei onde é que isso vai caminhar. Né? Eu acho que Trump não ganha a eleição. Né? Você sabe que ele perdeu por 7 milhões de votos, sem os processos, mas não são votos vencidos, né? Voto por Estado. Né? Aí eu não sei. Ele pode até ganhar, mas eu acho muito provável. É isso. Mais algum questionamento? Agradecemos aos pronunciamentos. Passamos a palavra para encerramento ao desembargador federal Flávio Bozon Camboja. Quase 2 horas de exposição, professor. Espero que o senhor não esteja cansado. Acho que para nós e para aqueles que nos assistem online foi uma manhã bastante proveitosa para conhecer, né, a história da Suprema Corte Americana, que, como já tinha dito inicialmente, nos inspira, para conhecer, e eu acho muito interessante a sua colocação, seus erros, seus acertos, né, de não pensar que porque é diferente é melhor. Eu toda vez que vejo algumas críticas à nossa nação, eu sempre de cara já repudio, porque digo que não sofro da síndrome de vira-lata. Eu acho que nós devemos nos vacinar da síndrome de vira-lata sempre. Existem muitas, mas muitas coisas boas em nosso país que nós devíamos exportar e nos orgulhar delas. É óbvio também que nós temos os nossos defeitos, nós temos as questões que precisam ser aprimoradas, nós temos os erros que cometemos. Eu acho que talvez hoje seja quase que unanimidade a TV Justiça, por exemplo. Né? Eu ouso dizer que talvez tenha sido um equívoco no momento em que se entendeu que a publicidade seria bastante saudável para o julgamento judicial e que a história revelou que talvez não, talvez fosse, né, o contrário. Se o debate fosse travado da forma como é travado na Suprema Corte Americana, talvez tenhamos decisões mais democráticas e mais maduras, né, despidas das vaidades, porque talvez seja difícil a um magistrado ou a um ministro da Suprema Corte admitir publicamente, por exemplo, que aquela sua posição inicial era uma posição equivocada, da qual ele devesse recuar e admitir: errei, e portanto estou aderindo às ponderações de um colega que disse que errei. Fazê-lo publicamente no debate é uma situação complexa que piora um pouco, penso eu, a qualidade dos nossos julgamentos, né? E traz ainda algumas coisas da tecnia da opinião pública sobre argumentos técnicos, jurídicos, né, que fogem aí esse embate. Existem outras questões, acho que colocadas muito bem pelo doutor Fabiano, no problema da autocontenção. A autocontenção não só, evidentemente, do Poder Judiciário e das Cortes Superiores, que tem uma competência muito ampla e parece
ampliar ainda mais, cada vez mais a gente vê uma ampliação da competência. Eu, por exemplo, particularmente, tenho algumas críticas ao uso demasiado que nós estamos vivenciando. Não falo das ADCs e das EIs, mas talvez das ADPFs. Eu acho que o uso da ADPF está tanto quanto exagerado. Não foi isso. Talvez tenha sido pensado pelo legislador constitucional e depois pelo legislador constitucional que regulamentou a questão, algo que poderia ser repensado. Mas aí também vamos à minha origem, à própria advocacia, como foi bem colocado. Acho que não há, dentro das grandes democracias constitucionais, um lugar em que a advocacia tem acesso tão fácil à Suprema Corte como acontece no nosso país, e não só a Suprema Corte, ao Tribunal de Justiça e até as cortes de apelação. O professor colocou na Inglaterra, são o melhor juiz também na Alemanha, o acesso à corte de apelação, ele não é tão amplo como é colocado aqui, e isso às vezes gera um grande problema de enormidade do volume de trabalho colocado aos magistrados, segundo grau aos magistrados, dentro das cortes superiores. Então, por que não uma reflexão de uma autocontenção no sentido de que esse uso exagerado das cortes superiores, ela é salutar para o sistema de justiça? Se permitir esse acesso tão simples, tão fácil, ele tem sido saudável para o sistema de justiça? É um questionamento que aqueles que buscam acesso talvez devam se fazer antes de ficar propriamente esticando a corda. Acho que todos estão esticando a corda sem fazer talvez uma reflexão sobre os seus próprios erros, os seus próprios defeitos e a sua própria capacidade de contribuir para o aprimoramento do sistema de justiça. E isso vale, como foi bem colocado pelo professor, também pelo nosso Congresso, nossos parlamentares, que muitas das vezes, ao perder a batalha por uma determinada demanda, tema específico dentro do Congresso, se vale das cortes para poder reinaugurar a discussão, e depois o próprio parlamento dizendo que a corte está adentrando dentro da sua competência, sendo que quem começou essa história foram os próprios parlamentares. Então é sempre pensar antes de adentrar aí nessas demandas, mas enfim, que tenhamos todos, penso eu, que seja esses erros e acertos da Suprema Corte Americana uma oportunidade de amadurecimento, não para colher o debate. Acho que o debate deve ser sempre estimulado, ele faz parte da democracia. A gente tem que sempre nos tratar, inclusive aqueles que pensam diferente, como adversários e não como inimigos. A partir desse comportamento adversarial, de ouvindo aquele que pensa diferente, aquele que tem uma visão diferente do mundo, que talvez a gente possa construir uma decisão melhor, um mundo melhor, uma nação melhor. Mas estimular esse debate sempre, mas sempre com aquele dever de autoproteção, aquele compromisso de entender que antes de eu ir para o debate, impor aquilo que eu entendo como certo, eu buscar também perceber aquilo que o outro está a falar, aquilo que o outro está a defender, buscando aí o desenvolvimento cada vez melhor da nossa nação. E a manhã de hoje, acho que foi uma manhã muito proveitosa nesse sentido. Parabenizo a escola na pessoa do desembargador Gregory, que me deu a incumbência de presidir as mesas de trabalho hoje, a professora Francine, que conduz tão bem a escola junto com o desembargador Gregory. A gente tem visto os eventos praticamente semanais de aprimoramento, de construção, para auxiliar na construção da nossa jurisprudência, auxiliar na formação dos nossos defensores, juízes, enfim, é um trabalho muito importante que é feito aqui pela nossa escola, e agradeço a todos que nos assistiram até agora. Já devem estar com fome esperando aí a hora do almoço, que já se aproxima, e agradeço a todos que assistiram online, a todos que estavam aqui presentes, desejando a todos que daí, portanto, um bom dia e uma boa semana de trabalho. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaramos encerrada a palestra Suprema Corte dos Estados Unidos, Estrutura, Composição e Casos Mais Relevantes. Tenham todos uma boa tarde. A eleição